Olá, pessoal dos sétimos anos, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos entrando aí para nossa aula de ciências. Tudo bem, pessoal? Oi, Kaique. Boa tarde, Kaique. Beleza? Arthur, Otone, Marcos, Aninha, Daniela, Yasmin, tudo bem? Pessoal, vou só mandar aqui no grupo lá da turma de vocês que a gente já está ao vivo, só um momentinho. Deixa eu digitar aqui no computador para mandar para eles, tá? Só um momentinho aqui. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Confirma aí pro professor se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. Tá tudo certo? Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir? Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Tá tudo certo? Deixa eu só avisar aqui lá no grupo. Só um momentinho, viu, galera? Eu tô aqui olhando três coisas ao mesmo tempo. O computador, o tablet e o celular. Só um pouquinho. Fica doidinho. Só um momento. Vocês estão bem? Comentem aí se vocês estão bem. Está tudo certo? Estão com saudades da escola? Você deve estar morrendo de saudade da sala de aula, né? Vocês perceberam como que a sala de aula ela é um lugar insubstituível? Nem as melhores das tecnologias conseguem substituir uma sala de aula. Não é verdade? Bom, pessoal, acho que eu avisei lá, a mensagem foi no grupo? Foi. Bom, pessoal, vamos lá então. Boa tarde para todo mundo que está entrando agora, boa tarde. Lembrando o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Que é a questão do seguinte, prestem muita atenção, tá? Antes da gente começar a nossa correção, eu gostaria de explicar o que é aquele formulário de autoavaliação que eu coloquei lá no grupo. Então, o que vai acontecer? Além das atividades normais que vocês têm das disciplinas, nós estamos fazendo uma autoavaliação, que é você se avaliar. Então, quando eu falo de autoavaliação, é quando eu me avalio. Então, por exemplo, vamos pensar a seguinte situação. Nossa, eu quero avaliar como estão as minhas aulas, eu, professor Tarsis. E aí eu vou fazer uma autoavaliação que eu vou me avaliar, vou ver se realmente o conteúdo que eu estou dando é um conteúdo adequado, se eu estou explicando direito ou não. Isso é uma autoavaliação. Essa autoavaliação que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, vocês vão responder até quarta-feira à noite, tá? E aí vocês vão marcar as opções que são melhores para vocês lá. E aí tem que prestar atenção que aquela autoavaliação, ela é com base na aula do dia 2 de setembro. Então, no dia 2 de setembro, vocês estudaram Ecossistemas Brasileiros, parte 1. E aí você volta na atividade do dia 2 de setembro. Lembra que eu coloco a data em todas as atividades que eu coloco para vocês. Daí vocês acessem lá e vão avaliar, se autoavaliar também de acordo com essa aula. É a chamada autoavaliação. Então, isso vai contar na nota de participação de vocês, né? Lembrando que eu coloquei lá no grupo que vai ser 1 ponto para quem responder essa autoavaliação até quarta-feira. Quarta-feira até o final do dia de quarta-feira, tá bom? Pessoal, vamos lá então. Eu vou abrir aqui a ficha da semana passada. Eu gostaria que vocês aí pegassem a ficha de vocês da semana passada, a ficha do dia 23 de setembro. Peguem aí a ficha de ciências do dia 23 de setembro. Todo mundo pega o caderno, nós vamos fazer a correção, tirar dúvidas. Eu vou aproveitar e já fazer uma breve revisão, que essa semana a gente vai ter atividade de revisão, tá? Lembrando que vocês têm a avaliação na semana que vem, já, dia 5 de outubro. Daí essa semana, na quarta-feira, eu vou colocar uma atividade de revisão, onde a gente vai juntar exercícios de todo o conteúdo que a gente já estudou desde o início de setembro. Então, do dia 2 de setembro para cá, nós vamos revisar na quarta-feira, tá bom? Então vamos lá, pessoal, deixa eu abrir aqui a ficha da semana passada. Só um momentinho, porque a minha internet está um pouco lenta.
eu vou abrir aqui a ficha da semana passada. Enquanto isso, vocês vão abrindo o caderno de vocês, tá? Vão pegando aí as respostas que vocês deram. Lembrando que quem tiver dúvidas, manda pela aba de perguntas aí, ó. Olha ao lado de comentário na tela de vocês, tem 2 cartinhas com ponto de interrogação. Daí vocês mandem as perguntas por aí. Kaique, é a ficha do dia 23 de setembro. A ficha do dia 23 de setembro. Mudanças nos ecossistemas e seus impactos. Esperar vocês abrirem aí. Pessoal, infelizmente, o pessoal aí que está reclamando de conexão ruim na casa de vocês, infelizmente, o professor não tem muito o que fazer nesse caso. O que vocês podem fazer, vocês que estão com a conexão ruim, a aula fica disponível no perfil do professor depois para você assistir de novo. Então sai da live, volta, vê se melhora. A conexão aqui tá ok, deve ser a conexão na sua casa, tá? Daí para você não sair prejudicado, você pode depois voltar no perfil do professor e assistir, porque a aula fica gravada. A aula fica gravada para você assistir depois quantas vezes você quiser, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Então, todo mundo pegou a ficha? Já deu tempo, né? A ficha e as respostas. Podemos, então, começar? Vamos lá, então. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou virar a câmera aqui. Essa foi a ficha da semana passada. Deixa eu só colocar esse negócio para cá. Deixa eu ver se vai dar certo. Aí. Então, aqui, ó, nós temos a ficha da semana passada, que é do dia 23 de setembro. Opa! Só um momento. Derrubei um negócio aqui. A aula ao vivo é assim, né? As coisas caem. Ainda bem que eu não caí da cadeira, né? Graças a Deus. Olha aqui, ó. Então, essa foi a ficha da semana passada. Vocês estão conseguindo ver com clareza? Tá claro aí? Responda aí, por favor, nos comentários. Vocês estão conseguindo enxergar o que eu estou mostrando? Consegue ler? Vê se tá tudo certo. Alguém confirma aí, por favor. Sim? Então, essa é a ficha que nós vamos corrigir hoje rapidamente. Lembrando que na quarta-feira nós vamos fazer revisão do conteúdo que nós estamos estudando desde setembro, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu sempre coloco para vocês um texto, que é um texto de apoio. Inclusive, fica a dica aí, ó. Os alunos espertos já perceberam isso, os bons alunos. Esses textos aqui que eu coloco nas fichas de atividades, eles servem não apenas para ajudar vocês a resolverem os exercícios daquele dia, mas também para as avaliações. Então, quando for estudarem para as avaliações, leiam esses textos, revisem as atividades, tá bom? Que aí vocês já estarão estudando para a prova, tá bom? Vamos lá, então. Tem um textinho falando sobre mudanças nos ecossistemas, como a questão de temperatura, algumas características que podem alterar, como por exemplo, ó, deixa eu destacar aqui para vocês verem. As alterações de temperatura, chuva. Deixa eu falar rapidamente desse tópico aqui que eu estou destacando. Ó, deixa eu só destacar ele direito aqui, para vocês verem bem. Então eu vou ter, pessoal, aqui, ó, pronto. Opa, aí. Então aqui, ó, esse trecho que eu marquei aqui. Vamos reler esse trecho juntos aqui, ó. As alterações de temperatura e chuva podem prejudicar o desenvolvimento e o aumento da população das espécies. Que espécies? Animais ou vegetais, né? Da região, podendo também aumentar a mortalidade, afetar a imunidade a doenças, reduzir a mobilidade e até acelerar a taxa de extinção. Sétimos anos. Qual que é o raciocínio que nós estamos seguindo aqui, ó? A matriz curricular de vocês, ela tem uma lógica de conteúdo. Então, a gente estuda primeiro algumas coisas, depois estuda outras, porque vocês precisam aprender primeiramente algumas coisas para entender outras. Lembra, quando a gente estudou lá em agosto, na verdade a gente revisou em agosto, né? A gente estudou lá em junho, nós vimos sobre a questão do efeito estufa. Lembra que eu comentei com vocês que o efeito estufa, ele é um efeito que ocorre naturalmente na atmosfera da Terra, mas que ele pode ter o seu efeito intensificado pela ação humana. Então, o efeito estufa, ele é natural, só que ele é natural no sentido de já existir antes da poluição existir, e já tinha esse efeito.
Porque é um efeito que, naturalmente falando, ele ajuda a conservar a temperatura aqui da Terra, para que a gente fique aquecido mesmo, para que o calor fique retido aqui. Então, uma parte do calor que vem pela luz do Sol, ele reflete, volta para o espaço e uma parte fica retida aqui na Terra, certo? Para manter a temperatura aqui da Terra, uma temperatura que seja possível a sobrevivência, né, da vida aqui na Terra. Porque se não acontecesse isso, a nossa Terra ia ficar muito gelada, ia ficar muito fria. Então, para evitar isso, o efeito estufa ele tem essa ação de manter aqui numa temperatura ideal para a vida, certo? Só que o que acontece? Nos últimos séculos, né, a gente tem tido ações humanas, como por exemplo, desmatamento, a emissão de poluentes por gases, de indústrias, de carros, de queimadas. Tudo isso libera carbono na atmosfera. Quando esse carbono é liberado, ele chega ali numa região da atmosfera, ele pode intensificar a questão do efeito estufa, porque quanto mais carbono eu tenho ali, maior a quantidade de calor que vai ser retida. E isso tende a aumentar a temperatura da Terra, certo? Então, isso que é o chamado efeito estufa. Só que o efeito estufa, como eu disse para vocês, ele é natural. Ele pode ser intensificado pela poluição, que é o que tem acontecido, certo? E aí, professor, qual que é o problema da temperatura aumentar, de a gente sentir mais calor, etc. Pessoal, muitas espécies de plantas, de animais, e nós humanos também, nós temos um limite, um limiar de temperatura que nós conseguimos suportar. A partir do momento que essa temperatura ela aumenta ou ela sobe demais, algumas espécies elas não conseguem mais se reproduzir, elas não têm energia mais para se manter, e aí tem um efeito em cascata que vai afetar muita coisa nos ecossistemas, tá? Então, por isso que o aumento de temperatura ele pode prejudicar as espécies, porque cada espécie vai ter um comportamento na natureza, cada uma delas vai resistir a uma temperatura diferente, algumas vão ser mais bem-sucedidas em ambientes quentes, outras vão ser mais bem-sucedidas em ambientes gelados, vocês estão entendendo? Então, se eu altero essa dinâmica natural, eu tendo a alterar a continuidade dessas espécies, certo? E é o que vem acontecido no nosso planeta. Muitas espécies elas têm começado a entrar em risco de extinção, não apenas pela ação humana direta de matar alguns animais, mas também pelo aumento da temperatura causado pelo efeito estufa. E isso é evidenciado pela ciência, tá? Nós temos evidências disso, nós temos vários estudos que mostram isso, tá bom? Dentro desse raciocínio, então, a atividade dessa semana foi vocês lerem o que essas mudanças nos ecossistemas fazem, tá? E como que elas podem alterar aí a dinâmica natural da Terra, incluindo a questão aí do aquecimento global, tá? Dentro desse raciocínio, então, eu coloquei para vocês um texto que fala sobre catástrofes naturais, o que essas catástrofes podem alterar na natureza, o que isso pode gerar de impacto para os animais que vivem ali e para o próprio ser humano. Então, tudo isso nós vimos na semana passada, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Tiver alguma dúvida, comenta aí, por favor. Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Confirma aí, por favor. Tudo certinho? Vocês têm alguma dúvida? Pergunta agora, pessoal, antes da gente prosseguir. Então, beleza, vamos lá. Dentro desse raciocínio, então, depois desse texto, eu coloquei para vocês 4 atividades, tá? E aí nós vamos corrigir aqui agora essas 4 atividades. Então, vamos lá. Peguem a ficha aí, por favor, de ciências, tá? Ou o caderno de vocês. Vamos para a questão de número 1, da ficha do dia 23 de setembro. Não confundam as fichas da semana passada. Dia 23 de setembro, que está escrito lá na ficha, tá? Gostou, Arthur, da garrafa?
Isso aqui é um copo para tomar água. Tem que hidratar a garganta, senão o professor fica rouco. Fala demais, né, Arthur? O professor fala demais. Então vamos lá. Prontinho? Deu tempo de vocês pegarem a ficha já. Então vamos abrir aqui. Na questão número 1, pessoal, deixa eu ver se abriu aqui no meu computador. Meu computador tem hora que ele é lento, que é uma beleza. Vamos ver aqui. Aí não abriu ainda, ó. Sétimos anos. Pronto, agora abriu. Vamos lá. Na questão de número 1, pessoal, vou virar aqui a câmera e vou ler com vocês o enunciado. Ó, vamos lá. A questão número 1 fala assim, ó. O aquecimento global ele é um fator que influencia os ecossistemas, pois... Letra A. Diminui o calor nos lugares quentes? E aí? Não, por quê? O que vai acontecer, pessoal? A questão do aquecimento global, nos lugares quentes, ele tende a aumentar o calor, tá? Porque aquele calor ele já tem uma incidência alta, né, de radiação solar, então ele tende a aumentar, não diminuir. Por isso que a A está errada. Vamos pular para a letra C, ver a B, vocês já entenderam por que eu pulei, né? Vamos ver por que a C está errada. Aumenta a migração dos animais? Não necessariamente, pessoal. Isso aqui pode acontecer com algumas espécies? Pode. Por exemplo, se algumas espécies sofrerem alterações climáticas de temperatura muito fortes, algumas podem querer migrar? O que é migrar? Elas mudarem de um lugar para o outro. Isso pode acontecer? Pode, mas não necessariamente é o que encaixa no que a questão está pedindo, tá? Letra D, cria um processo de desertificação no mundo todo? Então, a letra D ela poderia ser se não fosse usado o termo todo aqui, ó. Esse processo de desertificação, ele pode acontecer. O que é isso? É quando alguns ambientes eles vão ficando mais secos. Então, eles vão se desertificando. A gente tem uma alteração de temperatura, isso gera uma alteração na manutenção das plantas que estão ali. Algumas começam a morrer, não conseguem ficar ali, porque o clima alterou muito. E a gente tem um processo de desertificação que ele é muito acelerado pela ação humana. Quando os seres humanos eles desmatam, eles cortam muitas árvores de uma região de uma vez só, isso tende a levar a uma desertificação, tá? Então, o que vai acontecer? Nesse caso, a pergunta está falando de um fator que influencia os ecossistemas. Então, o erro aqui da alternativa D é falar que cria no mundo todo. Não é no mundo todo, é em algumas regiões. Então, a correta da número 1 é a letra B de bola. Aqui, ó. Diminui a chuva em lugares secos, tá? Por quê? Qual que é o raciocínio aqui? Vamos pensar aqui comigo. Para um ecossistema se manter, para eu ter ali vida como plantas, animais, eu ter produção de frutos pelas árvores, para que elas possam se manter, o que vai acontecer? Eu preciso de chuva. A chuva ela faz parte do ciclo de desenvolvimento dessas espécies. Se eu tenho a diminuição das chuvas em locais, por mais que eles sejam locais com pouca chuva, mas em alguma época do ano vai chover, eu já tenho plantas ali, sétimo ano, e animais que estão adaptados a esse período de chuva. Então, se eu tenho a diminuição desse período de chuva em algumas épocas do ano, eu vou começar a afetar o desenvolvimento dessa natureza que está naquele lugar ali. Porque eu não vou ter mais água para as plantas se desenvolverem. Se as plantas não se desenvolvem, elas não produzem frutos, muitos animais que comem frutos vão ficar com fome e por aí vai. Se afeta todo um ecossistema. Por isso que a número 1 é a letra B. Diminui a chuva em lugares secos, tá? Vamos para a número 2, então. A número 2, vocês tinham aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Quais são essas palavras? Ó, cães, predadores, espécies, animais e extintos. E aí embaixo dessas palavrinhas aqui, vocês têm um textinho para vocês completarem com essas palavras, certo? Vamos ver aqui qual que é o correto, então? Então aqui, ó, os animais que existiram por cerca de 170 milhões de anos e foram extintos, tá? Há mais de 65 milhões de anos eram o quê? Eles eram
de várias espécies e de vários tipos, tá? Podendo uns serem o quê? Predadores, outros herbívoros, alguns com muitas toneladas, outros pequenos como cães, certo? Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem aqui a palavra espécies, ela pode aqui se repetir, como eu falei para vocês. Então, aqui, ó, milhões de anos eram espécies de várias espécies e de vários tipos. Então, tem aqui um tracinho a mais, porque a palavrinha espécie se repete 2 vezes aqui, tá bom? Alguma dúvida até agora? Oi, Arthur, beleza. Mas você pode colocar no carregador se você quiser, mas também a aula vai ficar disponível depois, tá bom? Para você assistir depois. Vamos para o número 3? Deixa eu só ver que tem uma pergunta aqui que chegou. Só um momentinho, pessoal. Ah, não, foi um comentário. O calor em excesso pode causar mal à nossa saúde. Sim, Marcos, muito bem. Isso mesmo. Vamos lá para o número 3. Alguma dúvida na 2? Podemos continuar? Tudo ok? Então vamos para o número 3. A número 3, pessoal, fala assim, deixa eu chegar a câmera mais próxima aqui, ó. Uma catástrofe natural que pode alterar drasticamente um ecossistema. Ó, qual que era o segredinho dessa questão aqui? Como eu sempre falo para vocês, vocês têm que prestar muita atenção no que o enunciado da questão fala, viu, 7º ano? Vocês têm que ler a pergunta com muita atenção, o que essa pergunta está falando para eu fazer, por quê? Quando eu coloco uma questão como essa, o termo ali que está no enunciado, ó, drasticamente, ele faz toda a diferença. Quer dizer que vocês vão colocar uma situação ali nas alternativas que altera drasticamente um ecossistema. Aí você vai olhar assim, uai, professor, mas as alternativas que estão ali, todas elas causam algum dano para a natureza? Sim, mas a palavrinha-chave é drasticamente, ou seja, de uma forma muito intensa. Entenderam a diferencinha aí? O peguinha da palavrinha? Vamos voltar então lá para a questão. Ó, uma catástrofe natural que pode alterar drasticamente um ecossistema é uma enchente. Pessoal, uma enchente pode causar muito estrago, mas ela não vai gerar uma alteração drástica no ecossistema, tá? Letra B, a migração de animais? Também não vai ser drástico. Pode gerar sim problemas, mas não é drástico. Letra D, um tornado? Um tornado também pode, mas ainda assim não chega ao nível de alterar drasticamente um ecossistema. Então, o que pode alterar então drasticamente esse ecossistema? Um grande terremoto. Letra C, tá bom? Lembrando que o gabarito, a correção dessa atividade foi postada no GR8 pela manhã. Essa aula ao vivo aqui é para explicar a correção, mas a correção já foi postada pela manhã, tá bom? Vamos para a 4 e última? Antes de eu seguir para a 4, gostaria de saber se tem alguma dúvida, alguma pergunta até agora. Vocês conseguiram ver o vídeo, a videoaula? Se todos aqui assistiram a videoaula, mandaram a atividade pelo portfólio? Comentem aí, pessoal. Estou lendo aqui os comentários de vocês. Sim? Vamos para a 4 e última, então? Kaique, qual a sua dúvida, Kaique? Pode falar. Kaique, sua dúvida? Você também, Pablo? Parabéns, Pablo. Tudo ok? Então, beleza. Vamos para o número 4, então? Vou virar a câmera aqui para a gente ler de novo o enunciado. A número 4, pessoal, vocês tinham que colocar aqui, ó. Vocês tinham 4 alternativas, ó. A, B, C e D. Não era para marcar X, não, tá? Isso daí era para vocês colocarem V ou F, verdadeiro ou falso, em todas elas. Eu vi muitas respostas de marcar X, porque não leu o enunciado da questão. A questão não é de marcar X. Ela é de classificar as afirmativas se elas são verdadeiras ou falsas, tá? Muito cuidado quando for fazer as atividades. Vocês têm que ler com calma, gente. Vamos lá então, ó. Analise as afirmações a seguir e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos para a primeira? Ó,
Os tipos de habitats naturais mostram sinais de melhoras e as populações da fauna e da flora estão aumentando ao redor do mundo. Gente, a natureza mostra sinais de melhoras e as populações de animais e de plantas elas estão aumentando ao redor do mundo? Não, gente, ao contrário. Devido às alterações climáticas, à ação humana, o homem desmata muita coisa, destrói muita coisa. Então, o que está acontecendo no planeta? A gente está tendo, na verdade, é uma diminuição, não é um aumento. Então, a letra A aqui, ó, ela é falsa, tá? Letra B. O aumento da temperatura do planeta causado pelo aquecimento global não tem nenhuma relação com as ações do ser humano? Falso, pessoal. Pelo contrário, muitos estudos têm mostrado que, galerinha, que o aumento da temperatura do planeta ela tem relação sim com muitas ações causadas pelo ser humano, como a poluição. Então a letra B é falsa, tá? Vamos para C? As alterações de temperatura e chuva podem prejudicar o desenvolvimento e gerar uma diminuição na população das espécies, animais ou vegetais de uma região. Verdadeiro. Se eu altero a temperatura de um lugar e a quantidade de chuva, isso vai prejudicar quem? O desenvolvimento tanto das plantas quanto dos animais que estão naquela região. Então a C é verdadeira. Vamos para a última, D? As queimadas são recorrentes em ecossistemas semelhantes ao cerrado, como a floresta tropical africana e as florestas temperadas da Europa e América do Norte. Bom, qual que é o erro aqui dessa afirmativa? As queimadas que são recorrentes em ecossistemas semelhantes ao cerrado, pessoal, elas ocorrem na savana africana e na savana australiana. Eu não tenho essas queimadas recorrentes semelhantes ao cerrado em floresta tropical africana e nem na floresta temperada da Europa e da América do Norte. Por quê? Vocês têm que lembrar que floresta temperada da América do Norte e lá da Europa são florestas adaptadas ao clima frio, aonde neva, cai neve ali. Então eu não tenho ali numa dinâmica igual do cerrado, não. Aqui no cerrado eu tenho a questão das queimadas recorrentes, muitas delas são naturais, né? Causadas por raios que caem na vegetação seca, mas muitas são causadas pelo homem. Mas mesmo as que são causadas pela natureza, elas não ocorrem de forma frequente em ambientes como a floresta temperada da América do Norte. Por isso que a D é falsa. Então vamos repetir, ó. A é falsa, dá 4. A B é falsa. A C é verdadeira, como a gente explicou. E a D, falsa. Beleza? Bom, galerinha, a gente terminou a correção. Antes da gente ir embora, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Essas foram as 4 atividades da semana passada. Lembrando que quarta-feira nós teremos uma atividade de revisão que vai pegar conteúdos desde o começo do terceiro ciclo. Quando que foi o começo do terceiro ciclo, pessoal? Início de setembro, tá? Então, vocês vão fazer uma atividade na quarta-feira que o professor vai passar para vocês revisarem o conteúdo do começo de setembro até agora, tá bom? Deixa eu só ler a pergunta que chegou aqui, só um momentinho. Deixa eu ver a pergunta que chegou aqui. Professor, se a intensificação do aquecimento global aumentasse e derreter as calotas polares, quais seriam as consequências que o meio ambiente sofreria? Muito interessante isso. Uma consequência Mike, né? Seu nome é Mike, né? Muito inteligente a sua pergunta, ó. Uma das consequências, além do aumento do volume de água nos oceanos, sabe o que seria? A diminuição da fauna, ou seja, dos animais que habitam essas regiões polares. Quando eu pego, por exemplo, os ursos polares, as focas, os pinguins, eles são adaptados a ambientes frios. Então, se eles não têm esse ambiente frio de forma frequente para eles poderem habitar, se isso diminuir, eles podem vir a entrar em extinção. Esses animais podem desaparecer da face da Terra.
Além disso, eu vou ter uma alteração no clima de toda a Terra. Por quê? Quando eu tenho, quando eu tiro ali, por exemplo, o Polo Sul e o Polo Norte, em questão de frio, aquele gelo ali, ele é responsável, os ventos que se formam ali, eles são responsáveis também por levar as temperaturas frias para outras regiões. Então, se eu tenho uma diminuição ali do frio naquela região, automaticamente eu posso ter uma migração desse frio para outras regiões, ou principalmente, como que pode acontecer, eu vou ter um aumento da temperatura da Terra, porque eu não vou ter pontas nos extremos da Terra para resfriar essas regiões, porque você tem que pensar o seguinte, ó, nós temos um ciclo de estações do ano, e tudo isso é influenciado, além de várias outras coisas, pela quantidade de gelo que está ali na Antártida e no Polo Norte, entendeu? Então tá tudo ligado, tá tudo interligado. Eu não posso desligar o Brasil, por exemplo, da Antártida. Por mais que aqui não neve, mas a Antártida influencia também na temperatura do nosso país, entendeu? De forma indireta. Entendeu? Alguma dúvida? Chegou uma pergunta aqui, professor, eu não entendi muito bem a 4. O que você não entendeu na 4? Qual das alternativas? Qual das afirmativas? Que ela é de V ou F. Você não entendeu por que alguma é falsa, por que alguma é verdadeira? Coloca aí no comentário, por favor. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Tudo certo? Excelente pergunta, Mike. Muito boa sua pergunta, adorei. Ah, você não entendeu a B. Então, pessoal, vou voltar na B da 4, tá? Que não, para quem não entendeu. A B da 4 fala assim, ó. O aumento da temperatura do planeta causado pelo aquecimento global não tem nenhuma relação com as ações do ser humano. Por que essa B da 4 é falsa? Porque a B da 4 está afirmando para a gente que o fato da temperatura da Terra estar aumentando agora não tem relação nenhuma com ações do ser humano. E ela é falsa por quê? Porque os cientistas, o pessoal que estuda isso, que analisa dados de temperatura, que faz as medições, que acompanha as temperaturas ao longo de vários e vários anos, eles perceberam que, na verdade, boa parte do aumento de temperatura que a gente teve nos últimos anos na Terra, Matheus, ele foi sim ocasionado pelo aumento da poluição causada pelo ser humano, tá? Então nós vamos ter aí a questão de uma ação, uma influência, tá? Do ser humano, sim, tá bom? Cristiane, sim, lá no sul, no Rio Grande do Sul, neva sim. O que eu quis dizer é que a questão da Antártida, que está muito longe daqui, ela influencia também na temperatura aqui do Brasil, de uma forma indireta, tá? Não quer dizer que no Brasil não tenha regiões frias, porque eu tenho sim, muito bem lembrado, tá bom? Beleza? Seja bem-vindo, Tenente Moreira, o Sargento Avenilton. Obrigado pela presença de vocês. E mais dúvidas, gente? Chegaram mais 3 perguntas aqui pela aba de perguntas. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Calma que o professor é só um. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Nessa aqui eu já respondi. Professor, até que dia pode fazer a autoavaliação? Vocês podem fazer a autoavaliação até quarta-feira, tá? Até quarta-feira, beleza? Professor, eu não entendi a D. A D da 4, que você não entendeu? Coloca aí, por favor, se é a D da 4. Eu explico para você agora. É a D da 4, você não entendeu, Fabrício? Confirma aí, por favor, se é a D da 4. Tô só esperando você confirmar pra gente tirar sua dúvida. D da 4? É, né? Eu acredito que é, não é? Isso, então vamos lá. Vamos ler a D da 4 juntos de novo? Ó, a D da 4 fala assim. Aqui, ó. A D
da número 4, tá? Vai, Kaique, vai influenciar na nota, viu? Tem que fazer a autoavaliação. Vamos lá para a da 4. As queimadas são recorrentes em ecossistemas semelhantes ao cerrado, como a floresta tropical africana e as florestas temperadas da Europa e América do Norte. Qual que é o erro dessa afirmação? Ele está falando para você que as queimadas que a gente tem aqui no Cerrado, ele está falando que ela ocorre do mesmo jeito nas florestas de países frios, tá? Os países frios, pessoal, como as florestas temperadas da América do Norte, ali do Canadá, dos Estados Unidos, ali mais ao norte, tá? Elas são florestas que são muito geladas, elas têm o inverno muito rigoroso. O que acontece? Quando eu falo que ocorrem queimadas de forma natural no Cerrado, como eu já expliquei para vocês, essa dinâmica dessa queimada, ela não ocorre da mesma forma nessas florestas de países frios, porque lá é um outro clima, lá eu tenho outras condições de vegetação. Isso não quer dizer que elas não podem pegar fogo quando tiver no verão, por exemplo, quando não tiver gelo nenhum, pode. Mas é que é muito mais difícil porque nesses países frios eu não tenho grandes períodos de seca. Então, por mais que eu não tenha gelo ali, né, no verão, mas geralmente nessa época do verão, a quantidade de água que eles têm ali ainda é grande, porque não são florestas que passam por um período de seca muito prolongado. Tá entendendo o raciocínio? Porque a queimada que ocorre no Cerrado, um dos fatores que influenciam essa queimada é a questão da seca, do período de seca. Fica sem chuva há muito tempo, a vegetação fica muito seca e isso favorece o fogo se espalhar, certo? E isso não ocorre nas florestas temperadas dos Estados Unidos, lá da América do Norte, porque lá é um outro clima, eles têm uma umidade muito maior comparada à nossa, entendeu? Então são vários fatores, por isso que é falsa, entendeu? Isso, até quarta-feira. A autoavaliação até quarta-feira, tá bom? Chegou mais uma pergunta aqui, pessoal, vou responder, nosso horário está acabando já, viu? Então quem tiver dúvidas ainda, por favor, mande agora para dar tempo do professor responder, tá? Que eu tenho que entrar com os 8º anos. Eu tenho aula com os 8º anos daqui a pouco. Essa aqui eu já respondi, acho que eu respondi todas aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então? Podemos ir? Pessoal, eu tenho que ir, nosso horário já encerrou, nosso horário é até 2h50, eu tenho aula com os 8º anos agora. Deu tempo da gente corrigir a lista toda, tá? Outras perguntas eu respondo depois, vocês mandem lá no grupo. Mas muito obrigado pela participação de vocês. Lembrando que para registrar a presença, assim que a live finalizar, vocês vão mandar o nome completo e a turma de vocês no privado, por direct, tá? Vocês mandem aí por direct o nome completo e a turma para registrar a presença, como vocês sempre faziam, igual vocês faziam das outras vezes. Vai fazer igualzinho hoje, tá bom, 7º anos? Para quem não pôde assistir, vocês avisem os colegas de vocês. O professor vai baixar o vídeo dessa live, vai colocar no canal do YouTube e essa aula também fica gravada no perfil do Instagram. Vocês conseguem depois acessar o perfil do Instagram do professor e assistir quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Fica gravado, não se esqueçam disso, tá bom? Tchau, galerinha. Muito bom estar com vocês. Fiquem com Deus, viu? Tchau pra vocês. Alguma dúvida? Não, né? Posso ir embora. Professor tem que ir para outra turma agora, gente. Eu dou aula ainda para os 8º e para os 9º. Tá bom? Tudo certo, então? Tchau. Um abraço, viu? Com Deus. Tchau, Matheus. Tchau, Eduarda. Falou, Kaique. Tchau. Fique com Deus. Falou, Fabrício. Tchau, Ana.